Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias, para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Caríssimos, celebramos hoje a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Justamente com esta solenidade, nós terminamos não só o ano, mas nós terminamos também a 8ª do Natal do Senhor. E quantas coisas talvez hoje nós trazemos para essa missa. Quantas coisas talvez nós estamos pedindo ao Senhor. E talvez o salmo que nós cantamos resume o clamor do nosso coração. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. A graça de Cristo, a bênção de Cristo, sobre tudo, é aquilo o que nós temos mais necessidade. E de fato, Deus já nos deu a sua graça e já nos deu a sua bênção, nos dando o seu próprio Filho, Jesus Cristo. De fato, Deus não pode nos dar nada mais de melhor do que Ele mesmo. E Deus se deu a nós, no seu Filho Jesus. De fato, Ele é toda a graça e toda a bênção que o nosso coração deseja. Esta é a verdade da nossa fé, que nós, seres humanos, fomos criados com anseio de eternidade. O nosso coração deseja a paz, mas nós não temos a paz como as outras criaturas. Se vocês forem perceber, olhar para os nossos animaizinhos, olhar para a natureza, se você der para os animais e você der para a natureza aquilo que eles precisam, eles ficam em paz. Eles ficam felizes. Mas o ser humano não. Depois de nós termos tudo aquilo que o nosso coração almejou, ainda falta alguma coisa. Depois de nós termos tudo aquilo que nós precisamos, falta alguma coisa ainda por dentro. E por mais que nós estamos satisfeitos e por mais que estejamos agradecidos, parece que falta algo. E Deus nos fez para que seja assim. Para que nós compreendamos que o ser humano precisa de algo que está além de tudo aquilo que é natural, de tudo aquilo que é físico, de tudo aquilo que é biológico. Um homem e uma mulher, para ser verdadeiramente feliz, precisa de algo que ultrapasse o natural. O homem precisa de algo que seja sobrenatural para preencher o seu coração. Então ele veio. Ele veio na nossa natureza. Veja como Deus é bom. Veio na nossa natureza nos dar o sobrenatural. Veio na carne de Cristo nos dar a divindade.
veio na humanidade de Cristo nos dar o Supremo. De fato que, ao tocarmos o Cristo, nós tocamos aquilo que é sobrenatural. Em Cristo, existe duas naturezas, a humana e a divina, unidas de maneira perfeita, de maneira com que Jesus é verdadeiramente homem. E o fato de Jesus ser Deus não faz com que ele seja menos homem. Muito mais, faz com que ele seja o homem verdadeiro. Mas o fato de Jesus ser homem não faz com que Jesus seja menos Deus. Esta é a graça e a bênção que nos foi dada. E que está ao nosso alcance pela fé. Como diz a Sagrada Escritura, como Jesus disse para Marta, quando Lázaro estava enterrado: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás que tudo isso acontece de fato dentro de nós, quando o nosso coração se abre, quando o nosso desejo é grande e quando nós nos entregamos a Ele. Por isso que a igreja está em festa. Mas hoje a nossa festa é dupla. Porque esta alegria nos foi dada, esta graça nos foi dada, mas nos foi dada de uma maneira especial. Jesus poderia, porque Ele tem poder para isso, poderia ter vindo a nós, ter assumido a nossa humanidade, mas sem precisar passar por um ventre de mulher, não precisava. Ele é Deus. Ele fez o homem. Jesus poderia ter feito um corpo para si, se encarnado e ter descido prontinho do céu. Descia das nuvens assim. Mas ele não quis isso não. Ele quis alguém. Ele quis que uma criatura, olha a beleza de Deus, que uma criatura contribuísse com a encarnação. Jesus não quis um corpo pronto, mas Ele quis que o seu corpo fosse gerado como é gerado uma criança, no ventre de todas as mães do mundo. Ele quis nascer de mulher, é o que nós ouvimos na segunda leitura. Chegada a plenitude dos tempos, Ele nasceu de mulher, Ele nasceu dela, de maneira com que, assim como Deus pegou o barro lá em Gênesis, e do barro fez a carne de Adão, Cristo pegou o ventre de Maria, e do ventre de Maria tirou a sua carne. Do ventre de Maria tirou o seu sangue. Do ventre de Maria tirou a sua humanidade. De maneira com que Maria é verdadeiramente mãe da humanidade de Cristo. Jesus nasceu de Maria, assim como eu nasci da minha mãe, e assim como você nasceu da sua mãe. Já seria extraordinário se fosse só isso. Mas tem algo a mais. Gerando a humanidade de Cristo, Maria se tornou mãe de Deus. Porque há outras doutrinas que dizem que Maria é mãe de Jesus, mas Maria não é mãe de Deus. Mas me explica, como é que não é? Se eu te pergunto, tá bom, Maria é mãe de Jesus, está todo mundo de acordo. Mas eu perguntar, quem é Jesus? Você vai me responder, Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem.
Portanto, se Maria é mãe de Jesus e ele é Deus feito carne, mesmo que Maria não tenha dado a divindade a Jesus, porque a divindade não veio de Maria, é evidente que não. Maria é uma criatura. Ela não pode dar divindade a Deus. Mas o Espírito Santo formou na humanidade de Cristo a divindade. E aquela carne que ela gerava no seu ventre era uma carne humana e divina. Aquele sangue que ela gerava dentro do seu ventre era um sangue humano e divino. Aquela alma que ela gerava dentro do seu ventre era humana e divina. E aquela criança que nasceu era humano e divino, era Deus. Portanto, ela é a Dei Genetrix. É a Theotokos, como se diz em grego, a mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. E uma coisa e uma pessoa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto e condição. Jesus não pode ser Jesus e não ser Deus ao mesmo tempo. E Maria não pode ser mãe de Jesus e não ser mãe de Deus ao mesmo tempo. Porque não há separação. Parece óbvio, talvez, o que eu estou dizendo, mas estamos vivendo tempos de doutrina não muito segura mais. E essas coisas óbvias parecem não ser mais tão óbvias. Como a virgindade perpétua de Maria, que quiseram me ensinar hereticamente uma doutrina contra o catecismo, e dizer que Maria não foi sempre virgem, é só um modo de dizer. Mas o catecismo diz que Maria é virgem verdadeiramente e não só simbolicamente. Então a gente tem que dizer coisas óbvias. Porque nem em faculdade de teologia se ensina mais o que é óbvio. Tempos difíceis estamos. Tempos muito difíceis estamos. Portanto, nós precisamos olhar para as verdades em que nós cremos desde sempre. Desde sempre. Hoje acaba de morrer o maior teólogo da igreja do século XX, Bento XVI, Papa Emérito, Cardeal Ratzinger, que governou a igreja junto com João Paulo II, quando era chefe da doutrina da fé e depois como Papa. Este homem deu a sua vida pela verdade. Deu a sua vida pela verdade, assim como nós também precisamos viver a nossa vida de braços dados com a verdade, não com doutrinas estranhas. Por isso peçamos a intercessão de Nossa Senhora de começarmos um ano com o pé direito no bom sentido. De termos a intenção de permanecermos na verdade. De acreditar na verdade de sempre. Peçamos a intercessão dessa boa mãe, que interceda por nós, para que como ela nós sejamos fiéis a Jesus, aconteça o que acontecer. Que sejamos fiéis a Jesus. Mesmo que ninguém mais queira ser fiel a Jesus. Mesmo que troque o evangelho. Mesmo que troquem a doutrina. Mesmo que fundem uma nova igreja. Que nós olhemos para ela e permaneçamos firmes na fé dela. Porque é a fé verdadeira de Jesus Cristo.